Para vir conviver com as pessoas deste movimento de cidadãos independentes e, além desse convívio, também dar um sinal da importância do nosso interior, das atividades que se desenvolvem no interior, e nomeadamente aqui no Rio Paiva. No que diz respeito a esta associação que foi constituída, como disse, por pessoas independentes, como é que olhou para esta associação e também para pessoas que fazem parte dela, nomeadamente, por exemplo, Alberto João Jardim? Também sabemos que há aqui um nome nesta lista de uma pessoa que está acusada na Operação Tutti Frutti. Como é que olha para estas pessoas que formam esta associação? Eu estou muito agradecido aos portugueses que me apoiam, com o carinho que têm demonstrado. Muitas vezes na rua interrompem-me e tentam falar comigo e agradecem-me. Muitas vezes, de facto, eu não controlo as pessoas que me podem apoiar ou não. As pessoas apoiam-me de forma independente, eu aceito todos os apoios, não faço discriminação. Não quero é que organizações me apoiem, quero que sejam as pessoas a apoiarem-me e quando isso acontece, fico naturalmente contente. Sr. Almirante, isto é um sinal que o seu processo de candidatura é imparável, avança mesmo contra ventos e marés, neste caso contra tempestades? Gostei dessa expressão, contra ventos e marés. Não, isto é um sinal, é que eu tenho dito que é importante nós focarmos agora no que é mais importante, que são as eleições legislativas. Eu não quero tirar esse foco das eleições legislativas. Naturalmente, eu vivo, tenho a minha presença e tenho também as minhas agendas, mas não quero confundir essas agendas e, portanto, temos que esperar que este processo se desenrole. O que é importante nesta fase para todos os portugueses é retornarmos a um governo que tenha capacidade de governar, com credibilidade e que resolva os problemas urgentes do dia-a-dia, principalmente... Significa que já tomou a sua decisão e agora decidiu aguardar para anunciá-la? Não, eu não vou responder a essa pergunta, não porque seja um tabu, porque não quero contribuir nesta fase para um ruído que acho que é desnecessário na altura em que estamos concentrados nas eleições legislativas. Podemos esperar algo mais concreto para depois das eleições, é isso? Desculpe, não... Podemos esperar algo mais concreto da sua parte depois das eleições? Sim, depois das eleições, naturalmente, assumirei a posição que acho que devo assumir na altura e serei mais claro do que sou agora, porque, de facto, o meu papel neste momento é de esperar pelas eleições legislativas e ver o que vai acontecer. Tornou-se uma figura pública durante o processo da pandemia, em que todos se recordam o processo político do controle da vacinação falhou redondamente e há uma expressão popular que é que os militares tiveram que pegar nisto. Acabou por ser um sucesso. Quer replicar esse conceito, essa performance um dia como Presidente da República? Eu não quero replicar nada como Presidente da República. A primeira coisa que há a perceber é que o processo de vacinação não foi um processo militar. Teve o contributo militar, mas foi essencialmente um processo... Controle militar. Não um contributo, mas foi um processo essencialmente da sociedade civil, de milhares de enfermeiros, milhares de médicos, de milhões de pessoas que acederam de forma simples ao processo e, portanto, também não tivemos um movimento anti-vacinas forte. Tudo isso contribuiu para o processo de vacinação. Portanto, eu acho que muitas vezes esta dicotomia, sociedade militar, sociedade civil, nós somos uma única sociedade. Todos nós somos uma única sociedade, somos a mesma sociedade portuguesa. Há pouco dizia que não quer anunciar já uma decisão, mas faz sentido ter esta agenda, ter um site, ter um movimento cívico que o apoia, ter dezenas de pessoas a apoiá-lo, para daqui por umas semanas ou uns meses dizer que afinal não é candidato? As pessoas apoiam-me, quer eu queira, quer eu não queira. Portanto, há a vontade das pessoas e há a minha vontade pessoal. Evidentemente que eu sinto uma grande responsabilidade pelo apoio que recebo e essa responsabilidade faz-me refletir bastante qual será o meu futuro. Este evento poderá ser visto como um evento de pré-campanha. Direita, centro, já há alguns que se manifestaram. Até onde é que pensa que pode ir? O que eu penso é que os votos agora são importantes para as eleições legislativas e que nós devemos estar concentrados num processo que é urgente para a nossa governabilidade e para que o país possa ter um rumo
no momento de uma crise internacional que é preocupante, como é evidente para todos e não é preciso repetir. Sobre outro tipo de campanhas ou de ações, eu acho que os portugueses têm todos o mesmo valor. Portanto, todos os portugueses têm uma opinião, todas elas são válidas e os portugueses, quando votam, exprimem essa opinião. E, portanto, nós não devemos excluir ninguém desse princípio, senão estávamos a excluir as pessoas da democracia. Isso não pode ser. Já que falamos da opinião, Há uma sondagem do Expresso que indica que há 40% de pessoas que estão indecisas. Isso deve ser preocupante? Preocupa-o assim? Sim, de facto, um dos problemas da democracia é o alinhamento que a população vai tendo de forma gradual das próprias eleições. Isso significa que há algum descontentamento no processo democrático e nós temos que evitar isso naturalmente, porque se não evitarmos isso, a democracia começa a falhar, começa a ser pouco representativa. E nós queremos, todos nós, acho eu, todos desejamos uma democracia bastante representativa. Sr. Almirante, já tínhamos falado de opinião e também já falamos daquilo que fez durante a pandemia e durante o Covid-19. Luís Marques Mendes disse que acha que o Sr. Almirante fala com alguma arrogância, se calhar um pouco convencido, também fala muito na primeira pessoa e não no plural, diz muito consegui e não conseguimos. O que é que acha das palavras, no fundo, daquele que é candidato à presidência da República? Eu não comento nem palavras, nem ataques de outras pessoas. Os portugueses sabem muito bem o que aconteceu, eu não preciso estar a explicar mais uma vez o que aconteceu. Mas foi um trabalho essencialmente de grupo, tive um pequeno papel nesse trabalho, mas esse trabalho foi um trabalho essencialmente de grupo. Eu nunca declinei muito o eu nesse trabalho. Falei sempre na task force, nos enfermeiros, nos auxiliares de saúde, nos autarcas, nos portugueses, e, portanto, esse ataque fica a quem faz o ataque, eu não tenho nada a ver com isso. A democracia, quando falava há pouco, a abstenção pode ser um problema. Gostaria que, não vou falar nas eleições para a presidência da República, mas em todas as eleições, gostaria que a abstenção fosse menor? Claro que sim, porque, repare, a abstenção significa que há um conjunto elevado de portugueses que não acha útil ir manifestar a sua opinião no processo democrático. Isso, de alguma forma, mostra alinhamento e desinteresse desse processo democrático. Esse interesse é preocupante para todos nós. Como também é preocupante quando as soluções mais extremas do espectro político ganham um peso muito grande. Portanto, todas essas coisas preocupam qualquer pessoa que gosta da democracia e da democracia liberal.